Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Boa tarde a todos e todas. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. E nós vamos falar um pouco sobre a questão do albinismo. Então, vamos iniciar. Então, o que é o albinismo? O albinismo é uma condição genética que se caracteriza pela ausência total ou parcial da produção da enzima. Então, a tirosinase envolvida na síntese da melanina, a melanina que dá a cor da pele, né? O pigmento que dá a tonalidade da pele das pessoas é a melanina. Então, as pessoas que têm essa condição genética, essa alteração, seja ela de produção ou de que a gente chama de distribuição, que é a que tem a deficiência facial, ela vai provocar essa doença que a gente chama que é o albinismo. Então, elas têm na produção de melanócito e que confere a cor da pele. Então, vai ter cabelos, pelos, olhos que funcionam como agente protetor contra os raios ultravioleta. Então, ela vai perder a coloração desses, do cabelo, do pelo, na pele, dos olhos, e aí vai ficar mais exposição aos raios ultravioleta. Dependendo da quantidade de melanina fabricada pelo organismo, o albinismo pode ser classificado em tirosinase negativa, quando não há produção da melanina, que é aquele que é o problema total de produção, e a tirosinase positiva, quando a produção é pequena. Então, ela tem algumas dificuldades para carregar, para levar a melanina lá para distribuir no corpo, na pele. O certo é que quanto menos melanina for sintetizada, maior será o risco de ocorrer queimadura e câncer de pele. Quando a gente fala de uma condição genética, que é uma doença genética, então a gente tem que lembrar, lembra lá da aula de biologia, lá está lá. A herança genética, a hereditariedade. Como é que essa doença ela acontece? Você tem dois indivíduos, aí você tem aqui um indivíduo normal, mas ele tem um A grande, eu lembro da aula de biologia, azão e azinho, mas ele porta aqui, ele porta um gene recessivo. E aí, quando esse indivíduo normal encontra um outro indivíduo que a gente chama, parecido com a anemia falciforme, com traço, um azão, tá vendo aqui? Já uma mulher e um azinho, que esse A minúsculo, ele carrega o gene do albinismo. Então, a gente tem duas pessoas que são portadoras, mas ela não tem alteração da doença, não há manifestação clínica da doença, são pessoas normais. Essas pessoas, quando elas vêm e elas têm um filho, não vou nem falar de casamento, porque as relações de cada dia são mais evoluídas, mas uma pessoa que tem um filho, existe uma probabilidade, não quer dizer que esse casal que carrega esse gene, seja ele ou seja ela, que vai ter todos os filhos com a doença. Então, existe uma probabilidade. Quando ele doa o ar dele, tá? Esse A maiúsculo, e ela doa o A maiúsculo dela, você vai ter nascendo uma criança normal, um indivíduo normal sem albinismo. Se ele doa o A dele e ela doa agora, vamos doar a outra parte, o A minúsculo dela, e aí você tem crianças nascendo na condição deles, de portador do gene. Ele também é portador e ela também é portadora. E aí, quando você faz o cruzamento, você percebe que quando ele doa o A minúsculo e ela doa o A também dela minúsculo, que a gente chama de forma recessiva, numa proporção de 25%, você vai ter a doença, o indivíduo nascendo com o albinismo. Então, a probabilidade aqui, vocês percebem, de 25%. 25% de chance de ser normal, sem carregar o gene, e mais 25%, mais 50% de ser, porque são duas vezes aqui, de ser portador do gene, e aqui 25% com a doença. Então, ela é recessiva. Isso aqui é igual à loteria. Não quer dizer que o casal vai ter 4 filhos, e aí vai nascer um normal, 2 com portador do gene e um com a doença.
Isso aí é como se entrasse assim, uma loteria e a chance de nascer. Poderia nascer da gestação desse casal todos os filhos caírem nessa forma aqui recessiva ou cair cá na forma normal, dominante, e não ter a doença sendo seu portador. Então, é a forma que a gente avalia a probabilidade. Essa explicação ela é feita normalmente no aconselhamento genético. Então, o geneticista que vai fazer essa orientação para o casal quando ele tiver uma criança. Normalmente tem feito isso quando nasce a criança nessa condição, o indivíduo que nasce na forma recessiva. É uma doença rara, né? Os últimos estudos que eu avaliei no dia de ontem, tem uma publicação dos Estados Unidos que ele fala que a estimativa, a incidência da doença mundial é 1 para 17 mil. Então, quando a gente pensa em Bahia, que nasce aproximadamente 20 mil crianças por mês, a gente deve estar nascendo por mês uma criança com albinismo. Então, a gente precisa dar conta dessa criança. O melanócito, né? A gente tem o melanócito folicular, que é diferente do melanócito epidérmico. Então, está aqui as imagens, né? Esse aqui é o melanócito folicular, onde ele está aqui dentro. E os nossos melanócitos epidérmicos, ele está aqui, ele vai espalhar. Esse é o que a gente estava falando, que tem a produção. Você tem um problema de síntese, a produção você não produz, é um defeito realmente. Ou você tem o defeito parcial, você tem problema em carrear, em levar, em distribuir isso pela pele. Então, por isso que você tem alguns pontos de algumas pessoas que são albinas, tem aquele ponto mais escuro, meio amarronzado. E a tonalidade do cabelo, da cor dos olhos, tudo isso vai alterar para aquele que tem produção parcial. Uns vão ter a coloração dos olhos um pouco diferenciada, da pele um pouco diferenciada. Mas a característica é um profissional de saúde bem qualificado, ele tem condição de identificar uma criança com albinismo, que eu vou mostrar mais lá na frente para vocês. O espectro clínico do albinismo pode variar muito de uma pessoa para outra. Né? Então, assim, não é porque é albino, todos vão ser igualzinho, na mesma condição, no quadro. Né? A pele branca, rosada, os cabelos, né? Os pelos mais claros, esses não são os únicos sinais que precisam estar sempre presentes nos albinos. A coloração da pele pode oscilar entre branco, leitoso e o marrom. Porque lembra que eu falei que a gente tem a produção, né, a deficiência da produção, ou a gente tem uma produção parcial. Isso vai dar uma tonalidade um pouco diferente, que não é a pessoa negra, que tem já, ela não tem problema na produção. Essa sim. O albino tem um problema na síntese, na produção. Dependendo da quantidade de melanina, alguns passam a produzir durante a infância e a adolescência. Aqueles que têm a deficiência parcial, essa pele dele pode mudar a tonalidade desde quando ele é criança ou até a fase adulta, vai escurecer um pouco. Então, dá para confundir um pouco. Por isso que a gente tem esse especialista, a gente precisa fazer esse acompanhamento na atenção básica, fazer uma triagem. Se tiver dúvida, hoje nós temos, no estado da Bahia, 2 centros de referência para doenças raras, que é um na Paz Salvador e outro no Hospital das Clínicas, que pode ser encaminhado para um aconselhamento genético, mas nós temos também os especialistas, tanto da área de oftalmologia como dermatologia, que está bem ambientado em identificar os albinos, porque eles precisam desses 2 profissionais. Uma das características que a falta da melanina faz, que dá para a gente ver, classificar, vamos lá, como um profissional de saúde, lá, o enfermeiro e o médico que está na atenção básica. Estrabismo, miopia, hipermetropia, fotofobia, astigmatismo. Alguns aqui você sabe que tem que ser um oftalmologista. Com as policlínicas, no ano que vem, ela vai entrar, né, elas estão mais fortalecidas com a área de oftalmo, vocês aí na região podem caminhar para tirar essa dúvida. Mas o estrabismo, que é aquela questão do movimento, né, o nistagmo, que é o movimento descontrolado dos olhos, dá para um profissional, um enfermeiro, um médico da atenção básica, ele avaliar e identificar. Já dá para fazer uma triagem prévia e já encaminhar, direcionada já com a suspeita, né, que essa criança seja albina, independente da cor, né, da ausência de cor do pele. Os albinos possuem os olhos azuis ou castanhos, muito claro, e poucos translúcidos. O fato da íris e a retina serem transparentes permite enxergar os vasos sanguíneos localizados na parte de trás do globo ocular e muitas vezes passa a falsa impressão que eles são vermelhos ou rosados. Né? Normalmente a gente fala que
os albinos, quando ele tem visão subnormal, o olho dele está lá bem rosa, né? Bem rosado. Mas aí tem uma relação mais técnica que é com a produção da melanina, tá? Então, alguns vão ter visão subnormal. Normalmente, eu tenho trabalhado durante esses 10 anos aqui no nível central na CESAB, né, chamando bem a atenção. Os albinos dentro da saúde, eles ainda são invisíveis. Dos 417 municípios que a gente aplicamos no formulário no ano passado, a gente teve retorno de 133 municípios. Esses 133 municípios que responderam esse Form SUS para nós, dizendo da presença ou não de albinos, a gente conseguiu cruzar com o da Associação Apalp e achar a existência desses albinos. Mas até hoje eu recebo ainda município que não está naquela relação que tinha albinos. Então a gente precisa realmente, essa atenção básica, dar uma resposta melhor e essas crianças, né, e essas pessoas com albinismo não podem se tornar invisíveis, né? Então, nós em 2010 criamos um programa estadual de atenção integral às pessoas com albinismo. É uma resolução CIB, que foi a 368 de 2010, e estamos caminhando para o ano que vem para a gente ter uma política estadual de atenção integral às pessoas com albinismo. Então, isso foi acordado, né? É uma encomenda que o nosso secretário do Fátima das Duas nos passou para que a gente garanta essa política estadual. Nós temos aproximadamente cadastrado em torno de 600 pessoas com albinismo, sejam aquelas que são identificadas, porém, a gente acha que tem um pouco mais. Pela incidência que a gente tem mundial, a gente teria 12 crianças nascendo por ano. Então, 12 crianças nascendo por ano, a gente não vai ser incompetente para não localizar essas crianças no nosso território. Então, o nascimento, na visita pré-referal, a gente tem que começar a trabalhar um pouco mais nisso. Aqui foi o formulário que eu falei para vocês, que nós passamos aqui um link. Nós vamos voltar, agora em janeiro, passar de novo um link, vai atualizar alguns números aqui, para dar um subsídio para que a gente faça um gerenciamento onde é que está essas pessoas e que a gente possa realmente construir essa rede na região para ele ter um atendimento adequado. Esse programa ele traz algumas diretrizes, né? Que diretrizes são essas? A linha de cuidado que a gente está buscando, né? Logo vocês vão conversar também com um colega aqui, um farmacêutico, né? Marcelo, que ele vai estar fazendo parte desse grupo que vai trabalhar um pouco a questão da linha de cuidado, que envolve basicamente a parte de dermatologia e oftalmologia. Né? Mas a gente vai articular toda a rede de assistência. Vou mostrar para vocês mais lá na frente. A gente vai instituir uma política de educação permanente. A partir do ano que vem, acredito, no primeiro semestre, a gente vai fazer a primeira turma na Escola Estadual da Saúde Pública, um curso sobre albinismo. Nós vamos promover acesso à informação, orientação e aconselhamento genético aos familiares das pessoas com albinismo. Nós temos hoje 2 serviços de referência de doenças raras, a gente vai fazer um fluxo de encaminhamento. Promover a garantia de acesso aos medicamentos essenciais, conforme o protocolo elaborado pelo Ministério da Saúde. Então, esse protocolo do Ministério da Saúde ele ainda é frágil, a gente não tem esse protocolo, mas essa parte, né, do produto solar, vou deixar como especialista que ele vai falar daqui a pouco, fomentar a pesquisa nas diversas áreas de conhecimento técnico e científico. Falando em pesquisa, saiu agora o primeiro edital de saúde da população negra, que saiu pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, e que vocês devem ficar atentos aí junto com as universidades e são doenças prevalentes na população negra e, de repente, tem alguém que tem interesse em estudar o albinismo nessa pesquisa aí, vai ser fomentado pela FAPESP. Aqui eu trouxe para vocês dar uma olhada aqui a nossa cobertura da atenção básica. Né? Quando a gente olha aqui, em azul, é de 85% a 100% de cobertura. Crítico mesmo, eu tenho aqui esses estados aqui em vermelho, esses municípios em vermelho. Se eu for olhar o geral, eu tenho uma cobertura bastante razoável da atenção básica. Então, não justifica eu ter 12 pacientes, 12 crianças nascendo no ano e eu não conseguir localizar. Esse é o meu questionamento. Se eu tenho essa cobertura de atenção básica, por que eu não consigo localizar onde estão essas pessoas ao menos? Eu posso dar uma dica para vocês que, normalmente, intuitivamente, as mães que têm a criança com albinismo, ela não deixa essas crianças expostas ao sol, porque quando ela deixa a primeira vez, ela sente as crianças muito avermelhadas e ela percebe que é uma queimadura. Talvez ela não tenha consciência. Então, ela protege essas crianças. Essas crianças não ter hábitos de final de tarde e início da noite. Como a boa parte deles tem
a forma da doença que chama oculocutânea, né, que o albinismo atinge a questão da visão. Então, muitos têm dificuldade de aprendizagem, não entram na escola, estão guardados na zona rural, eles têm hábitos mais noturnos, né? Aqueles que trabalham na roça, eles acordam de madrugada antes que o sol está frio, o sol esquentou, eles estão dentro de casa. Então, há uma necessidade da gente, como área de saúde, de estar realmente pesquisando, fazendo esses enquetes para poder localizar esses pacientes e a gente promover assistência de qualidade. Pré-natal. Quando eu estou falando de criança, estou chamando bem mais atenção à criança, porque a gente tem que começar pelo nascimento. Daí para frente vai pegar todo até o idoso. Mas vamos cuidar da nossa atenção, né, à consulta pré-natal. E quando você olha a questão das 7 consultas, você vê também aqui que a gente tem já a criticidade em vermelho, menos municípios. Mas não está tão boa, não. 65% ainda é um valor ainda baixo para ter no mínimo 7 consultas no pré-natal. A gente já precisa também na consulta do pré-natal, não é só medir a barriga para olhar lá a faixa, o crescimento, a evolução, fazer as IST. A gente tem que perguntar se na família tem alguma doença crônica, alguma doença genética, porque a gente já começa a preparar para, nesse pós-nascimento, a gente já está investigando essa criança que acabou de nascer. Se já tem alguma história de albinismo na família, para a gente, no nascimento, a gente já vai fazer essa visita com mais cuidado e mais critério. E às vezes vai o agente lá fazer a visita puerperal e não observa que essa criança tem albinismo. Quando eu falei sobre a linha de cuidado com a rede, né? Então, o que a gente começou inicialmente a discutir, porque está ainda no início dessa discussão, a pessoa com albinismo, ela depende de 2 redes, a área de dermatologia e a área de oftalmologia. Na área de oftalmologia, a gente tem para o ano que vem, a gente já tem as policlínicas, ela vai ampliar no ano que vem, e nós vamos aqui, nessas policlínicas, a gente já vai ter oftalmologista, e a gente vai qualificar esse oftalmologista para dar a primeira atenção às pessoas com albinismo, né, além das outras doenças que eles vão estar resolvendo na região. Mas o que eu estou chamando a atenção é que vocês da atenção básica, que é o ordenador do cuidado, que vocês já vão direcionar para a policlínica regional, que está na região de vocês. Não precisam vir todos para cá, para Salvador. Então, a gente já tem hoje a policlínica que tem a oftalmologia Santo Antônio de Jesus, Teixeira de Freitas, Monambique, Recife, Feira de Santana, Alagoas e Valência. Essas policlínicas já têm oftalmologista. Então, a gente, na próxima, em breve, a gente vai ter uma web também com um oftalmologista que já vai estar dando algumas dicas para vocês aí da rede, para poder ter algumas observações de cuidado que vocês já podem atuar. Aqui na atenção básica, ordenando esse cuidado, a gente também tem a parte de dermatologia, né? Então, a dermatologia, a atenção básica tem, tanto na unidade básica de saúde como na estratégia de saúde da família, tem como fazer uma intervenção maior, né? Que é olhar se a pele está rígida, se tem alguma mancha, se você identificou o albino. Não é aí, quando o Marcelo for falar, vocês vão absorver bastante essas orientações que o Marcelo vai passar para vocês. Porque é uma triagem que você, como profissional de saúde, precisa fazer. Não é somente o dermatologista. Então, a gente tem que ver que quem cuida desse paciente, ele precisa realmente aprender a cuidar e não simplesmente daqui da atenção básica fazer um agendamento na policlínica, né, que atualmente eu só tenho um dermato, na de Teixeira de Freitas e de Queira e C. Então, nessa região, eu achei um albino, mando para cá e eu não olho esse paciente. Eu tenho que cuidar sempre. O cuidado diário é aí, na estratégia de saúde da família e na unidade básica de saúde. Aqueles albinos que tiver uma suspeita de câncer de pele, que já foi aqui avaliado na policlínica e já precisa fazer um tratamento, cuidado desse câncer, a gente também tem que pensar as referências. A gente tem a Unacom e a CACOM também, em algumas regiões, que a gente precisa observar para fazer encaminhamento. Aqueles que tiverem maior complexidade e a região não tiver cobertura, a gente vai utilizar os hospitais. A gente tem o Roberto Santos, o Alexandre Maltês, as organizações sociais Irmã Dulce, o SICAM e o Hospital Universitário, né, o UTS, o Hospital das Clínicas, mais conhecido por todos nós. A nível de gestão, a gente tem aqui o Sistema Integrado de Gestão Estadual, que a gente está discutindo aí como é que a gente vai fazer para poder a gente acompanhar esses nossos albinos, que atualmente está aproximadamente 600, mas nós estamos também pensando em articular, né, a nível da CESAB, a superintendência, que é a SAIS, que é responsável pela linha de cuidado, mas a gente tem a
SAFTEC, que também está na discussão da linha de cuidado, que é o Marcelo, o nosso representante, e lá também vai prover o fornecimento e principalmente a orientação do uso do protetor, de algumas outras medicações que a gente vai discutir lá no futuro, na construção da linha de cuidado. A Suvisa, né, que é a Vigilância de Saúde, a notificação compulsória que o secretário pediu, e a Escola de Saúde Pública, que vai entrar com o processo de qualificação e formação dos profissionais. Eu abri aqui um pouco as superintendências e a Escola de Saúde Pública, porque às vezes o pessoal, né, quem está assistindo, nem sempre é profissional de saúde, né? Então está aberto ao público. Então, quando a gente fala CESAB, parece que para o controle social, para os alveiros, como se uma única pessoa na CESAB respondesse por tudo. Eu sou coordenador de promoção da equidade de saúde, mas existem superintendências e cada superintendência tem uma responsabilidade, tem uma equipe de excelência que cuida das ações mais com um olhar mais apurado, com maior competência. Então, essas superintendências inicialmente estão sendo envolvidas. O Conselho Estadual de Saúde, que tem nos apoiado muito, que vai também, né, trabalhar junto conosco na qualificação dos conselhos municipais de saúde e a participação, né, nos comitês, criação de comitês regionais ou locais e os grupos de trabalho para que a gente possa realmente melhorar, fortalecendo essa questão da referência e da contra-referência. Então, eu peço muito aos colegas aí da atenção básica que aquele formulário lá de contra-referência, você cobre do centro de referência das policlínicas, uma orientação, né, que eu dou uma dica para vocês, que eles tragam o relatório, né, do paciente, que vai ficar sob os cuidados do paciente, que normalmente vai numa pastinha e fica na gaveta lá trancada. A gente tem um sistema de integrado de gestão, só repassando, né, que a gente vai utilizar esse sistema para gerenciar todo o nosso processo. Então, só recapitulando, a parte da CESAB, eu acho que não tinha caído o áudio ainda, né? Então, a gente trouxe as excelências das superintendências e as competências que nós temos de excelentes profissionais em cada superintendência, que vai realmente ajudar a gente na construção da linha de cuidado, na discussão dos medicamentos e dos produtos para a saúde, sobre a orientação do uso desses produtos, dessas medicações. A Vigilância à Saúde, né, a Suvisa, vai trabalhar a questão também da notificação compulsória. A gente vai também discutir a saúde do trabalhador na diretoria de vigilância, na DIVAS Saúde do Trabalhador, que tenha também os ouvintes que estão na área rural, o uso dos EPIs, a gente vai trabalhar um pouco mais nisso. E a Escola de Saúde Pública vai trabalhar muito na questão de formação no curso, que a gente vai montar o primeiro curso agora no primeiro semestre, primeira turma do curso. E o Conselho Estadual de Saúde, que provavelmente foi na hora que caiu, né, ele tem sido um parceiro muito forte nosso nessa questão da construção tanto do programa e agora da política também, a gente passa pela aprovação do Conselho e do COSEMES também, né, do Conselho Secretário Municipal de Saúde. E o Conselho Estadual vai ter uma missão para ajudar também na qualificação dos Conselhos Municipais de Saúde. A participação também dos Conselhos Municipais nos comitês e nos grupos de trabalho, seja ele regional, seja ele estadual, né? Então, a gente precisa trabalhar em conjunto, tanto o controle social como a gestão. E eu trago aqui nesse processo, aqui bem na base aqui do slide, a referência e a contra-referência, que a gente tem que estar muito atento. As policlínicas estão na média complexidade, né? Os hospitais estão na alta complexidade. Esse paciente que ele é coordenado, ele é cuidado pela atenção básica, a gente precisa caminhar ele para referência, ele sai, vai para um nível de complexidade maior, que seja de média complexidade, a policlínica, seja exame para fazer, seja um cuidado com dermatologista, um cuidado com oftalmologista. Nós precisamos que venha a contra-referência de volta para vocês. E aí, quando ele vem com a contra-referência, a gente precisa que venha um relatório que normalmente, eu trabalhei no serviço, né, trabalho no serviço também de referência, e normalmente a gente tem muita preocupação que o paciente saia com um relatório tudo escrito, né, muito bem orientado. Mas há uma necessidade dele levar esse que é dele, que se você for na casa dele, está lá guardado na gaveta, cheio de chave, lá ele não perde, aquilo ali ninguém toca. Nem você, profissional de saúde, também toca nesse material, ele pode mostrar e tomar. Então, esse relatório de contra-referência, vocês precisam cobrar dos profissionais que estão na média e na alta complexidade um relatório para a atenção básica, para o enfermeiro, para o médico, para a equipe que vai atender lá.
seja para aquela equipe, seja para o NASF também, uma orientação de como cuidar daquele paciente no território. Porque quem está acompanhado na referência de média e de alta complexidade, ele não fica diariamente lá, né? E diariamente eles estão com vocês na atenção básica. Quem precisa realmente e sabe da necessidade do paciente no dia a dia, precisa compreender essa doença crônica que ele vem aportar. Né, eu quero chamar a atenção, né, da questão do quesito raça-cor, que a gente precisa realmente estar sempre reforçando. O primeiro censo nacional foi de 1872, já estratificado a população pelo quesito raça-cor. Então, não é uma invenção da cabeça nossa, não é uma coisa de agora, é uma coisa do século XIX, né, nós estamos no século XXI. Então, a gente precisa realmente. E aí eu pergunto, por que é importante nós termos o preenchimento do quesito raça-cor? Por isso. Por que é importante? Né? Porque essas crianças albinas, tá vendo? Essa mãe aqui, ó, ela é uma mulher negra. Ela teve 5 filhos e ela teve 3 filhos albinos. Vocês percebem? Se essa família não é orientada, se esse companheiro dela aqui for uma pessoa que não tenha nenhum senso de família, ele abandona ela, que esse menino que nasceu aqui, vamos lá, que essa daqui seja, né, esse daqui seja o primeiro filho. Ah, não, esse filho não é meu, não tenho um filho branco, eu sou preto. E aí abandona ela e larga ela. Né? Então, quando é um casal que tinha uma orientação, ou que recebeu uma orientação devida, né, a família se manteve. Mas isso não é o que acontece normalmente. O que eu tenho de relato com as famílias de pessoas albinas é que essas crianças elas sofrem inicialmente uma rejeição paterna até ela ter entendimento que isso é uma alteração genética, uma condição genética, o albinismo. Então aí você vê que nasceu 2 crianças normais e 2 crianças com a deficiência, aparentemente pela foto, total, né, na produção. Aqui você está vendo uma mulher negra com uma criança aqui, né, a princípio lourinha. Né? Quando a gente olha aqui, é uma criança lourinha aqui. E se o companheiro dela for branco, aí vai pensar logo, não, isso aqui a gente vai buscar assim. Não, lá o meu bisavô era alemão. E aí a criança nasceu branca. Isso aqui é albinismo, então a gente precisa, o profissional de saúde precisa entender melhor, precisa ter o cuidado para orientar. Porque senão pense que é alguém, uma avó, uma pessoa mais velha. Não, bota essa pessoa tomar um só e essa criança vai ter queimadura. Tá? Não pode expor. Aqui a gente já tem um casal mais miscigenado e você percebe aqui também. Há quantos filhos aqui? 3 filhos nasceram com albinismo e mais 3 filhos nasceram normais, sem albinismo. Tá? Então, assim, não existe uma proporcionalidade de quantos vão nascer. E aqui, olha os indígenas aqui. Aqui são 2 crianças, 2 irmãzinhas indígenas, uma normal e uma com albinismo. Então, quando eu falo preenchimento do quesito raça-cor, a gente precisa saber para orientar povos e comunidades tradicionais. Então, o povo indígena a gente precisa orientar, explicar a ele o que é a doença, né, o que é essa condição, né, e que é uma condição que vai ter um cuidado, né, na questão da pele e a questão da visão. No caso dessa menininha aqui, você vê que a foto, ela não tem a produção, a deficiência de produção, ela tem uma produção parcial. A pele dela não é tão branca como uma das outras crianças aqui. Tá? Então, por isso que eu preciso ter esses dados pelo quesito raça-cor para poder a gente estudar melhor e oferecer um cuidado mais qualificado para cada etnia, para cada raça. Então, muito obrigado. Eu vou estar aqui à disposição e vou passar para o professor Marcelo. Boa tarde a todos. Obrigado, Antônio, pela apresentação muito didática. Obrigado a todos que estão aqui nessa web palestra. Vamos lá, então. Eu sou Marcelo Tavares, sou farmacêutico aqui do Sim Bahia, sou mestre em saúde coletiva. Nós vamos falar um pouquinho aqui nessa web palestra sobre a prevenção do câncer de pele, alguns aspectos da prevenção do câncer de pele. Primeiro a gente vai lembrar do nosso amigo astro-rei, o Sol. O Sol muito importante, é o Sol que traz energia para que as plantas façam a fotossíntese, né?
partir dessa grande luz, desse grande astro, que acontece a possibilidade da vida aqui na Terra. Entretanto, né, alguns problemas também com esses raios solares, né? O espectro da radiação solar, né, o raio do Sol, ele é composto, é composto por espectros de radiação solar, e há uma parte visível, que é a luz visível, que ela pode, inclusive a partir de um prisma, ela ser desdobrada nas faixas de cores que a gente consegue enxergar. Existem outras duas partes invisíveis na radiação solar, que é a parte ultravioleta e a parte infravermelha. A parte invisível ultravioleta ela é composta por 3 tipos de ondas de radiação: a radiação UVC, a radiação UVB e a radiação UVA. Bem, essas radiações elas chegam até a Terra, todavia nós temos a camada de ozônio. Essa camada de ozônio é muito importante e daí então, né, essa imagem, essa ilustração mostra algumas coisas. Mostra primeiro que a Terra não é plana, é redonda, né? Mostra que a camada de ozônio ela tem um papel importante de proteger, né, a incidência da radiação UVC sobre a Terra, sobre o planeta, mas a radiação UVB e UVA ela consegue chegar até o planeta, né? E essas radiações, o que elas podem estar provocando? Essas ondas de luz. Então, os raios UVA, essas ondas penetram profundamente na superfície da pele e com isso acontece a liberação de radicais livres e também pode causar mudança no DNA e assim também resultar, por exemplo, no melanoma, no câncer. Os raios UVB, essas ondas são maiores, elas atingem a superfície da pele e elas podem causar queimaduras, inclusive de segundo grau, a depender do nível de exposição, do tempo de exposição que eu fique ao sol e se eu estiver desprotegido mais ainda. E os raios UVC, esses últimos aqui de cima, né, eles são bloqueados, a maior parte deles são bloqueados pela camada de ozônio, são refletidos, certo? Então, essa ilustração que mostra como esses raios UVA, como essa radiação UVA e UVB chega até nós, chega até a nossa pele. Então, vocês podem observar que a radiação UVB ela consegue penetrar até a epiderme da pele, enquanto que a radiação UVA ela consegue atingir partes mais profundas da nossa pele, ela consegue chegar até a derme. E aí, o que pode acontecer então quando essa radiação ultravioleta ela chega até a essas camadas da nossa pele, né? Então, por exemplo, os raios UVA, né, ele no primeiro momento ele atinge o melanócito e com isso ativa a produção da melanina e aí com isso acontece a pigmentação. Então, quem tem um melanócito normal, né, acontece essa ativação e aí acontece então uma liberação dessa melanina. E aí, então, acontece a pigmentação, o que a gente chama, né, de estar bronzeado, né? Então, quando boa parte das pessoas tomam sol, né, não é o caso do albino, o albino ele tem que fazer uma proteção máxima possível, mas as pessoas normais, a maioria, então, tomam sol e ativam esse melanócito, e aí, então, acontece a pigmentação da pele e a pessoa se torna, então, bronzeada, fica, né, com a cor do verão chamada, né? Todavia, também, esse raio, essa radiação UVA, ela atingindo, né, pontos mais profundos da pele, acontece então a destruição do colágeno e também das elastinas, que são muito importantes para a manutenção da pele, para a rigidez da pele. E aí então a gente tem um envelhecimento da pele e uma perda de elasticidade da pele, né? Acontece também o ataque ao DNA. Então, esses raios UVA atingindo esses pontos mais profundos da pele, pode acontecer, então, uma modificação do material genético dessa célula e aí daí, então, derivar, inclusive, um melanoma, um câncer de pele, né? Isso pode acontecer. Também é observado, né, com o raio UVB, a destruição da célula, né? E aí, quando a gente tem aquele fenômeno, né, de pegar muito sol e se sentir quente, né, e ficar avermelhado, né, então é isso, acontece uma destruição dessas células aqui, né, e acontece então o eritema, a vermelhidão, a queimadura solar, que a depender, como eu falei anteriormente, tempo de exposição,
no período de exposição, pode acontecer queimaduras que podem ser de primeiro, de segundo ou mesmo de terceiro grau. Também a radiação, ela penetra aos olhos, e aí por isso que é importante também a proteção dos olhos. Então a radiação, tanto a radiação UVA quanto a radiação UVB, vocês podem estar observando aqui, né? Aqui está ilustrando a camada de ozônio, então a UVC ela acaba, aqui é uma lente, desculpe, aqui é uma lente de óculos, né? Era outra planilha que tinha a camada de ozônio. Então aqui é uma lente de óculos de sol com proteção UV, e aí ela então diminui, né, essa entrada desses raios UVA e UVB, né, no cristalino e na retina. Então, se eu não utilizo uma lente que tenha a proteção UV, essa radiação UVB e UVA ela atinge pontos, inclusive chegando até a retina, que é o caso da radiação UVB. Pode chegar até a retina do olho. E essa segunda imagem aqui é a imagem já de um olho comprometido, né? O olho de uma pessoa que provavelmente se expôs ao sol, né, não se protegeu e acabou desenvolvendo essa doença aqui, essa lesão aqui, né, próximo aqui à pupila, ao cristalino, enfim, na região ocular. E, né, conforme o Antônio já ressaltou, o paciente albino, né, a doença já caracteriza como um olho com menos pigmentação, né, ou seja, com menos proteção natural, né. Então, é mais importante ainda para o albino usar uma proteção nos olhos. Muito importante. Aqui eu trago, né, uma figura que é o ABCD dos melanomas, das manchas, né? E é muito importante as pessoas conhecerem, porque, né, a partir da gente conhecer essa tabela que é simples, né, e tem em diversos portais, pode ser baixado em qualquer portal aí, a Sociedade de Dermatologia tem outros tantos aí, basta pesquisar rapidamente, né, tem essa tabelinha onde é possível a gente verificar o que seria uma mancha normal e comparar ela com uma mancha, né, maligna. Então, uma mancha normal, né, quando a gente fala relacionada à assimetria dessa mancha, uma mancha normal ela é simétrica, né, tem as bordas bem definidas, enquanto que numa maligna, né, a lesão ela é meio que dividida ao meio, ela não apresenta essas bordas tão, né, destacadas. Outra questão que está aqui embaixo, a borda. Então, há uma assimetria, né, e há uma borda também mais dispersa no melanoma, uma mancha que tem características malignas, enquanto que numa mancha com características normais, essa borda ela tem um contorno mais definido, né. A cor também é algo que a gente pode estar atento, né. Então, numa mancha normal, essa lesão ela tem uma cor característica, enquanto que nas lesões malignas tem mais de uma cor, né? Então é mais enegrecido num canto, a borda é um pouquinho mais avermelhada, então há um gradiente, há uma gradação de cores, enquanto que numa mancha normal há uma uniformidade da cor, né? O diâmetro também é algo que a gente pode estar atento, né? Pode significar algo. Então, em lesões do melanoma são maiores que 6 milímetros de diâmetro, né, de diâmetro. Então, a mancha ela é um pouco maior, normalmente, né, frequentemente, ela é maior, enquanto que, né, numa mancha normal, ela é de um tamanho mais reduzido. Então, o tamanho da mancha é um indicativo também, né, de que há algo que precisa ser verificado, que pode ser realmente algo maligno. E a evolução também é algo que a gente tem que prestar atenção. Então, uma mancha normal, uma mancha de nascença, uma mancha sem significado patológico, ela está ali daquele jeito e ela não cresce abruptamente, repentinamente. Enquanto que uma mancha, né, que é um indicativo de melanoma, ela cresce rapidamente. Em questões de dias, ela pode tomar outra forma, mudar de tamanho. Então, né, a partir dessas características aqui, são muito importantes, né, é possível fazer, né, uma prévia, né, um rastreio, né, se aquela mancha ela apresenta características de um melanoma ou não. Então, essa é uma tabelinha muito didática, onde qualquer pessoa, qualquer profissional de saúde é importante que conheça, e aí vai facilitar
fosse diferenciar uma mancha normal de uma mancha com características de melanoma, né? Só lembrando que o câncer de pele é um tipo de tumor mais incidente na população, respondendo por 1/4 dos tumores malignos diagnosticados, né? E segundo o Instituto Nacional do Câncer, estima-se que em 2015, né, mais de 180 mil novos casos foram diagnosticados, né? Então, é algo que a gente tem que estar realmente atento, preocupado muito mais ainda na população de albinos. Com relação ao Sol, né, há também a gente está atento com relação à intensidade, né? Os raios ultravioleta A e B eles são mais intensos entre as 8 e as 16 horas. Isso não significa que antes desse período, após, não tenha radiação ultravioleta. Tem, só que de uma maneira menos intensidade. Os índices ultravioleta nas faixas de horário ao amanhecer até as 8 horas, né, são bem inferiores, são os níveis mais baixos, entre 1 e 2, né, a partir das 16 horas até o pôr do sol também, enquanto que na faixa das 11 horas às 13, né, é realmente a faixa mais extrema. A faixa mais extrema dos índices ultravioleta é a faixa onde nós precisamos estar mais protegidos, né, se a gente estiver exposto ao sol. Então a gente tem que estar atento em qual horário que nós vamos estar exposto ao sol. Então esse horário realmente é um horário arriscado, é um horário onde requer o máximo de proteção que a gente dispuser, né, se a gente estiver, né, exposto ao sol. E quais são então as medidas que a gente pode, né, se debruçar, se utilizar para a gente se proteger com relação às radiações ultravioleta? Primeiro é evitar a exposição ao sol durante esse período de maior radiação. Então isso já é muito importante, né? Antônio já trouxe aqui que, né, alguns pacientes eles já adotam isso como, né, uma medida de proteção, né? As pessoas, né, trabalhadoras rurais, então que têm um albinismo, costumam, né, trabalhar mais cedo na roça, então ir entre o dia amanhecendo até essa faixa de horário, às 8 horas da manhã, se recolhem, né, após esse período e voltam para trabalhar somente após 16 horas, exatamente como uma medida de proteção, né? Também outra medida de proteção é utilizar roupas de proteção ultravioleta. Há no mercado, né, diversas roupas de proteção ultravioleta. Elas, né, esbarram num fator econômico, né, realmente elas não têm um custo, né, elas têm um custo elevado para a maioria das pessoas, para a maior parte da população, mas é também um instrumento importante, é um equipamento importante de proteção, né? As roupas que têm a proteção ultravioleta, nas etiquetas, elas têm um indicativo, né, que chama indicativo de fator de proteção ultravioleta, que é FPU. Então, na aquisição de roupas como essa, é importante verificar qual é o fator de proteção ultravioleta que aquela roupa confere. Então, isso está geralmente indicado na etiqueta. Então, na hora de adquirir, é importante a gente verificar essa etiqueta para a gente confirmar qual é o nível de proteção, se tem essa proteção e qual é o nível de proteção que ela está nos proporcionando. Outra parte importante é utilizar o protetor solar. Existem no mercado, né, uma série de protetores solares que são produtos que conferem essa proteção solar. E outra medida que é uma medida de proteção da saúde de modo geral é estar ingerindo água, porque, né, através da respiração ou, né, numa exposição ao sol, no calor, a gente, né, as pessoas estão perdendo líquido, né, na transpiração, na fala, então é muito importante estar ingerindo água frequentemente, seja ou não albino, né, estando ou não exposto ao sol, mas é muito importante então a ingestão de água, né, então a gente adota também como medida de proteção o consumo da água frequente. E aqui nessa imagem ela está mostrando que existem diferentes protetores solares, né? O protetor solar, como eu falei anteriormente, né, ele é um produto cosmético, né, registrado na Anvisa como um cosmético, não é registrado como medicamento, não é registrado como produto de saúde, né, eu até não concordo tanto com essa classificação, mas enfim, ele é classificado como um produto cosmético que é destinado a entrar em contato ou com a pele, né, ou com lábios, e tem a finalidade exclusiva ou principal de proteger contra essa radiação, que pode ser UVA, pode ser UVB, e como é que funciona então os protetores solares? Os protetores solares hoje, nós temos no mercado hoje
dois tipos de protetores solares, né? Eles são do tipo físico ou do tipo químico, né? Então, como é que eu vou saber isso? No rótulo, a partir da leitura, né, dos seus constituintes lá, da sua formulação, que eu consigo saber se esse protetor solar ele é um protetor solar físico ou químico. E qual a diferença? Né? Ambos vão proteger, ambos, né, farão o filtro, né, filtrarão essa radiação. O protetor solar físico ele é composto de nanomoléculas, né, ou seja, moléculas muito, muito pequenas, né, e essas moléculas elas têm a propriedade de refletir a radiação. Então, o raio do Sol, ele, ao se deparar com a pele protegida com o protetor solar físico, do tipo físico, então esse raio solar ele é refletido para a atmosfera. Ele não é absorvido na pele, então ele não entra nas camadas da pele, né? O protetor solar químico, do mesmo modo, né? Entretanto, ele passa, né? Alguma parte da radiação, né? Consegue atravessar, uma parte muito pequena, mas ele funciona da seguinte maneira. Acontece, então, a reação química entre, né, o raio ultravioleta e esse protetor solar químico que está sob a pele, né? E aí, então, essa reação química dissipa essa radiação na forma de calor, né, em uma pequena parte, né, por isso que é importante reaplicar, né, uma pequena parte dessa radiação ainda consegue penetrar, né, pequena parte. Mas enfim, esse é o mecanismo de proteção. São esses dois tipos de protetores que nós temos hoje no mercado, que são os protetores solares físicos e os protetores solares químicos, né? A diferença realmente não dá para diferenciar só lendo o rótulo, tem que ler realmente lá, né, os constituintes para a gente saber, né, qual é o tipo de protetor solar. Mas ambos conferem a proteção, que é o importante, né? São diversos os tipos de protetor solar que existem no mercado, tá certo? Então, nós temos protetores solares do tipo aerosol, do tipo creme, né, do tipo emulsão, gel, né? Temos também protetores solares que são fabricados conforme a utilização no corpo. Então, temos protetores solares no mercado que são indicados para rosto. Geralmente são formulações com menos teor de óleo, para exatamente, né, o rosto é uma parte do corpo que produz uma oleosidade maior do que outras partes. Então, o protetor solar que é destinado para o rosto, ele tem uma oleosidade menor. Então, ele é uma formulação mais adequada para o rosto. Temos também no mercado protetores solares para a pele de um modo geral, né, para outras partes do corpo, para os lábios, né, há protetores solares, né, que tem fórmulas desenvolvidas exclusivamente para os lábios, porque é uma parte da mucosa também que tem algumas diferenças, então é importante utilizar o protetor solar adequado conforme a parte do corpo que eu esteja protegendo. Há também no mercado cosméticos que conferem proteção solar. Esses cosméticos, maquiagens que têm filtro de proteção solar. Eles não devem ser usados exclusivamente como um protetor solar. Eles vão conferir esse tipo de produto, conferem uma proteção solar, mas eles não devem ser utilizados como um filtro solar exclusivo. Tá certo? Os protetores solares também eles se diferenciam a partir do FPS, que é o fator de proteção solar. Então, há no mercado diversos tipos de protetores solares com FPS 15, por exemplo, 30, 50. Então, aqui na imagem, nós podemos ver um, né, que tem o fator de proteção solar 30, um outro 50. Né? Então, são vários os tipos, várias as marcas que tem no mercado. Né? Então, é só uma imagem para que a gente saiba, né, que a gente conheça que há diversos protetores solares no mercado e que eles são desenvolvidos e devem ser usados a depender do tipo de proteção, da minha pele, né, do local que eu vou utilizar. Então, existe no mercado todas essas possibilidades. As regiões mais sensíveis à radiação ultravioleta são a pele da face, né? Ela recebe logo esse raio, né? Essa radiação solar, então é importante a gente proteger a face. Né? Os lábios, muitas vezes a gente se esquece de proteger os lábios, então é muito comum, né, as pessoas que vão à praia, ao sol, né, depois apresentar algumas rachaduras dos lábios. Né? Então isso é um ressecamento, isso é uma desidratação, mas é também, né, uma parte por conta da radiação, está desprotegido.
a nuca, né? Às vezes as pessoas se esquecem, passam o protetor solar nos ombros, né, nos braços, mas esquecem da nuca, é um local muito sensível. Né? As orelhas também, então muito importante, né, as orelhas, é muito sensível a região das orelhas, e as mãos, o dorso e os pés também. É muito comum se esquecer de que essas partes do corpo devem ser protegidas também, elas estão muito expostas, né, a esses membros, então é importante que a gente saiba que essas regiões são sensíveis, a face é a mais sensível, e essas demais também são sensíveis também e merecem o nosso cuidado, merecem a proteção. Tá certo? A gente pode escolher o protetor solar a partir, por exemplo, do tipo da pele. Né? Então, eu ressaltei que há diversos protetores solares hoje. Né? A indústria farmacêutica, a indústria de cosméticos, né? Tem uma infinidade de opções no mercado. Né? Tem hoje protetores solares, inclusive, que conferem uma pigmentação à pele. Né? Eles são pigmentados, eles apresentam cor. Né? E a gente aqui, essa tabelinha aqui, ela apresenta como a gente pode, então, definir o nosso protetor solar de uma melhor maneira. Né? Então, ela aqui traz alguns critérios interessantes. Então, por exemplo, né, uma pele muito branca é interessante, né, que tem sardas de olhos claros, por exemplo. Essa pele é sensível, muito sensível, né, queima com facilidade, né, e não vai ficar bronzeada, ela vai queimar. Né? E aí, então, é importante que se use um protetor solar com pelo menos 50 FPS, com um fator de proteção solar 50. Uma pele branca, né, uma pessoa que tem a pele e os olhos claros, né, essa pessoa é sensível ao sol, ela queima com facilidade, ela bronzeia um pouco, né, e é indicado que ela utilize o protetor solar com pelo menos 30 FPS a 50 FPS. A pessoa, né, que tem a pele morena clara, né, é uma pele morena clara e os olhos geralmente castanhos, né, essas pessoas expostas ao sol, ela queima moderadamente e ela bronzeia gradualmente. Então, a indicação é que use um protetor solar com filtro, um fator de proteção 30, né? A pele morena, né? E olhos castanhos, né? Essa pessoa queima pouco e bronzeia bastante. Um protetor solar 15, né? É suficiente. Uma pele morena escura, né? Ela é pouco sensível ao sol, raramente queima, mas bronzeia muito. Então, o fator de proteção solar de 6 a 15, e a pele negra ela não está isenta de utilizar protetor solar. Né? Mesmo as pessoas com pele negra, elas também têm que se proteger. Né? Não é necessário um filtro com um fator de proteção solar tão elevado, mas é importante também que use e que se proteja. Aqui, essa imagem é para a gente saber o que a gente deve observar na hora de adquirir o nosso protetor solar. Né? É muito importante que a gente fique atento a algumas questões que estão lá no rótulo das embalagens. Né? Boa parte das pessoas acabam não vendo o rótulo, né, adequadamente, não faz essas observações, né? Mas enfim, é importante que a gente procure, né, qual é o fator de proteção. Então, geralmente é um número bem destacado no rótulo. Então, esse produto aqui, o fator de proteção solar é 30 e está bem destacado aqui. Né? É importante a gente observar qual é o espectro de proteção. Alguns produtos só conferem a proteção para um tipo de radiação violeta, né? Ou UVA ou UVB. Então a gente confere aqui, nesse produto aqui, né? Está dizendo que esse produto confere proteção UVA e UVB, ou seja, contra os raios, né? Ultravioleta A e ultravioleta B. Então, isso está no rótulo do produto, é muito importante que a gente verifique para a gente saber se é para a gente comprar o produto adequado para as nossas necessidades. Tá certo? Outra questão é que muitos protetores eles têm também, né, alguns indicativos. Por exemplo, eles podem ser resistentes à água. Né? Então, esse produto aqui que eu estou exemplificando, ele traz aqui, está bem pequeno, mas né, se a gente der um zoom aqui, resistente à água. Né? Então, ele confere uma resistência maior à água, né? Então, ao suor. Então, ele é mais indicado para quem, né, vai realmente tomar banho, né, vai estar numa piscina, vai estar na praia, vai estar praticando esporte. Então, tem diversos produtos no mercado, tem produtos específicos. Nós devemos estar observando o rótulo para comprar um produto mais adequado às nossas necessidades. Então, o rótulo do produto apresenta, por exemplo, né, qual é o fator de proteção que ele tem. Né? Então, esse produto aqui é um produto com fator de proteção solar 30, né, está aqui. Ele é um produto que confere proteção
contra os raios UVA e UVB, então isso também está dito aqui no rótulo, tá certo? Esse é um produto resistente à água, isso aqui está descrito, então são questões que nós devemos observar para exatamente estar comprando o produto mais adequado. Então, há produtos no mercado hoje que são também, né, mais apropriados para criança, geralmente tem um título, uma expressão kids, né, ou crianças. Então, são produtos cuja formulação são mais adequados à criança, né? A pele da criança é mais sensível, então é importante a gente adquirir um produto realmente com essa especificidade, se o uso for em crianças, tá certo? Da mesma forma, se é um produto, né, que eu né, pratico esporte, então é importante que eu compre, que eu adquira um produto, que eu tenha acesso a um produto que, né, ele seja resistente ao suor, porque eu vou fazer o esporte, eu vou estar suando, e se não for assim, é um produto que vai, né, acabar sendo carreado com suor e não vai conferir a proteção que eu gostaria, que eu preciso. Então, é muito importante na hora, né, de eu escolher meu protetor solar, que eu observe isso aí, que eu leia o rótulo. Por quê? Porque como são diversos produtos no mercado, cada fabricante desenvolve a sua fórmula e também faz as orientações de como utilizar ele da melhor maneira possível, né? Então, a maioria das pessoas, eu sei disso, né, não leem os rótulos, né, não, mas é importante, né, que a gente leia o rótulo e saiba exatamente o que o fabricante, né, o que é aquele produto que fabrica, quais são os atributos que aquele produto tem, para que eu possa tirar o maior proveito daquele produto, para que eu utilize ele corretamente e com isso eu consiga ter a proteção adequada, certo? E como é que eu devo usar o protetor solar, né? Tem algumas dicas muito importantes. Então, primeira dica que é muito importante, que muitas pessoas acabam não fazendo, né? Eu tenho que aplicar o protetor solar antes da exposição ao sol, de 20 a 30 minutos antes, né? Então, se eu vou à praia, é o ideal que eu já saia de casa, né, com o protetor solar já aplicado. Porque eu chego à praia, eu logo vou me expor ao sol. Se eu não expor ao sol, eu estou na sombra, tem a radiação que se reflete da areia, então é importante, né, que é adequado, é importante. Então, para que eu tenha uma proteção mais efetiva, eu tenho que utilizar esse protetor solar entre 20 e 30 minutos antes da exposição ao sol. Outra questão importante é com relação à aplicação na pele. Eu devo aplicar esse protetor solar sobre a pele seca. Eu não posso aplicar esse protetor solar sobre a pele molhada. Se eu assim o fizer, eu não vou estar aplicando ele de maneira uniforme, eu vou estar perdendo ele com a água, eu vou estar diluindo esse produto com a água e aí eu também não vou ter um uso, né, eficaz dele, não vou ter realmente uma efetividade na proteção, né? Inclusive, há um indicativo da Sociedade Brasileira de Dermatologia com relação às quantidades que eu devo utilizar de protetor solar. O indicativo da Sociedade Brasileira de Dermatologia é, para rosto, pescoço e cabeça, uma medida de colher de chá. Então, uma medida equivalente a uma colher de chá que eu devo utilizar nessas partes do corpo, para o rosto, para o pescoço e para a cabeça. Para o tronco, né, a frente e as costas do tronco, 2 colheres de chá. Uma colher de chá para a frente, uma colher de chá para as costas, né? Braços, 2 colheres de chá, ou seja, uma colher de chá para cada braço, né? Pernas, da mesma forma. Então, eu tenho que estar atento a me proteger por inteiro. Eu não posso estar passando protetor solar apenas no ombro, apenas numa parte do braço, né? Então, eu tenho que ficar atento. Mais ainda o albino, né? Mais ainda o albino que tem realmente que fazer, né, uma aplicação mais efetiva para que ele tenha toda a eficácia e toda a proteção que o produto, né, confere. Outra coisa importante, reaplicar a cada 2 horas. Isso aqui não é fixo, é o mínimo. Todavia, como eu falei, algumas formulações elas trazem essa orientação, né? Então, tem formulações que são mais resistentes que elas podem ser utilizadas, reaplicadas a cada 3 horas. Na maioria das vezes é a cada 2 horas. Mas é importante eu ver isso aí no rótulo. Então, o produto que eu adquiri, o que o fabricante recomenda? Que eu reaplique a cada 2 horas, que eu reaplique a cada 3 horas. Então, é importante que eu leia o que o fabricante está me indicando para me utilizar ele da maneira correta. Só lembrando que isso não vale se eu tomar banho, né? Então, se eu estiver, né,
num banho de mar, num banho de piscina, ou praticando exercício e tendo um suor excessivo, então esse tempo será reduzido, né? Então, se eu tomo um banho de mar, eu tenho que me secar e reaplicar, porque mesmo aqueles produtos que são chamados resistentes à água, eles não são totalmente resistentes à água, né? Eles acabam também se perdendo lá naquele banho do mar, naquele banho de piscina. Então, se eu tomo banho, eu tenho que reaplicar. Se eu não tomo banho, eu então uso a regra de 2 horas ou o que o fabricante instrui no rótulo do produto, certo? E aí alguns mitos e verdades com relação ao protetor solar, né? Então, passar filtro com a pele molhada pode diminuir a eficácia da proteção? Verdade. Foi o que eu falei logo agora anteriormente, né? Então, a pele molhada, eu saio do banho de mar, do banho de piscina, do chuveiro e aplico o protetor solar sobre a pele molhada. Esse protetor solar vai se diluir com esse líquido, com essa água que está sobre a pele, e aí ele não vai, inclusive, fixar na pele, né? Ele vai escorrer. E aí eu não estou protegido, não estarei protegido se eu aplicar ele com a pele molhada. E vou gastar mais produto, né? Vou ficar passando, não vou me proteger, vou estar gastando produto, né? E não vai me conferir a proteção adequada. Não preciso utilizar a proteção solar em dias nublados. É um grande mito isso. Mesmo em dias nublados, a radiação ultravioleta ela chega até nós. Então nós temos que nos proteger. Se eu estou exposto ao ambiente, né? Se eu não estou embaixo de uma proteção física, de um telhado de uma casa, mas se eu estou exposto ao tempo, mesmo em dia nublado, acontece a radiação, né? Acontece a chegada da radiação do Sol, a radiação ultravioleta A e ultravioleta B, e aí eu não estou protegido. Então sim, é preciso utilizar o protetor solar mesmo em dias nublados. A maquiagem com fator de proteção solar não substitui o protetor solar. É verdade, né? A maquiagem, o fator de proteção que tem na maquiagem é um fator de proteção muito limitado, né? Mesmo porque a maquiagem eu vou usar só em algumas partes do corpo, né? No rosto, as mulheres, né? No rosto. Então, não vai conferir essa proteção total como um produto exclusivo para tal, que é o protetor solar. Então, eu posso utilizar a maquiagem com FPS, mas eu também, ainda assim, tenho que utilizar o protetor solar. E aí sim eu estou realmente protegido da radiação. Então, a maquiagem com filtro de proteção solar, ela não substitui o protetor solar. Outro mito, não preciso utilizar o protetor solar após as 16 horas. É um mito. Conforme nós vimos lá num dos slides iniciais, né, há um pico de radiação entre as 8 horas e as 16 horas, e mais ainda entre as 11 e as 13, né? Mas isso não quer dizer que após as 16 horas ou antes das 8 horas não tenha radiação. Há uma radiação, né, menor, com incidência menor, mas há uma radiação. Então o albino, principalmente, ele deve estar protegido, né? As pessoas normais, as pessoas que não têm o albinismo, não vão ter, né, tanta gravidade, né? Principalmente se não estiver exposto, ou mesmo exposto, não será aquela queimadura tão severa, né? Mas o albino, sim, ele está ainda desprotegido, é importante que ele utilize, mesmo após as 16 horas, mesmo o sol estando, né, mais ameno. A pasta d'água, né, que é muito comum, né, aqueles cremes de pasta d'água que são utilizados em queimadura, ele pode ser usado como protetor solar? Não, não pode ser usado como protetor solar de fator de proteção alto, né? Apesar de fazer uma barreira física, né, então quando você aplica uma pasta d'água, né, que são esses cremes hipoglós, né, e o mais famoso é o hipoglós, né, ele vai conferir uma certa proteção, mas é uma barreira física, né? E isso vai ser diluído com a água, isso vai ser carregado com a água, não vai conferir essa proteção toda. Então, a pasta d'água ela não pode ser usada. Então é um mito que ela pode ser usada como protetor solar. Ela não substitui o protetor solar. Outro mito, acima do fator de proteção 30, todos os protetores de solar são iguais? Não, isso é um mito. É verdade que a partir do 30, né, a proteção agregada com o aumento do fator de proteção solar é pequeno. Então,
né, um fator de proteção solar 30 confere cerca de 88, 89% de proteção solar. O de 45 vai chegar a 92%, então vai agregar muito pouco, é verdade, mas não é igual. Então, se eu tenho, né, uma sensibilidade maior, é interessante que eu utilize também um protetor solar com fio de proteção mais elevado, né? Então, todos os protetores acima de são iguais? Não, é mentira isso, eles são diferentes, né? Não tem essa diferença tão enorme quanto o número, né, expresso. Então, a gente vê, né, o fator de proteção 30 e o de 60. Então, o de 60 é o dobro. Não, não é o dobro. Ele vai conferir uma proteção a mais, não é o dobro, é um pouco mais, né, mas também não é igual. Certo? Então, é um mito isso aí. E, para a gente finalizar, algumas dicas muito importantes, né, que servem tanto para o paciente albino, quanto para todos nós, né? Todos nós que estamos aí expostos ao sol, os trabalhadores, né? Agentes de saúde, as pessoas que, enfim, né? Trabalham em praia, que estão expostas ao sol, muito, ou mesmo, né? As pessoas que estão no verão, né? Aproveitando o verão, aproveitando o nosso sol maravilhoso. Então, algumas dicas importantes. Primeira dica, evite o sol direto, né? Na praia ou na piscina. Então é importante que a gente fique na sombra, que a gente tenha uma sombra, né? Para a gente, né, estar protegido também. Muito importante. Não é bom realmente ficar torrando ao sol, aquele sol, né, escaldante, né? Isso não é muito bom para a saúde. Na verdade, pode daí haver queimaduras severas, né, queimaduras graves, né, e muito menos para pessoal albino, né? Então, não devemos ficar exposto ao sol sem nenhum tipo de proteção física, como uma barraca, né, e preferivelmente feita de algodão ou de lona, né, que aí sim vai conferir mais proteção, porque alguns sombreiros, né, eles são de materiais que a radiação passa. Então a gente também tem que ficar de olho com relação a isso. Fique de olho na sua pele, né? Então nós mostramos um slide anterior onde haviam manchas, né, consideradas normais, com características normais e com características de melanoma. Então, eu observando alguma mancha que tem algum tipo de característica, como aquela que nós falamos anteriormente, com características de melanoma, né? Então é importante que eu consulte um especialista. Então eu devo estar me olhando, né? Olhando os meus, olhando meus filhos, olhando minha criança, né? E aí, se eu identificar algum tipo de mancha, né, que tenha alguma característica como aquela que nós mostramos num dos slides iniciais, eu devo procurar um especialista. Então, Antônio apresentou, né, nossas policlínicas temos o serviço de dermatologia. Na própria atenção básica, há profissionais, né, de dermatologia. Então, é importante, né, na medida que eu identifique algum tipo de mancha estranha como aquela que nós enumeramos, que eu procure, né, uma consulta com um especialista para que ele ou confirme ou ele descarte que é um melanoma. Né? E por quê? Porque o quanto antes eu identificar, né, sendo um melanoma, o quanto antes eu diagnosticar, melhor o tratamento, melhor os resultados do tratamento. Outra questão muito importante que, né, nós devemos ficar atentos, o horário, né? O horário de exposição ao sol, o sol realmente a pino, o sol onde tem uma radiação, né, bem severa, entre as 10 e 16 horas, né? Nós não temos mais horário de verão, né? Então entre as 11 e as 5 é um horário onde o sol ainda está muito forte, então a gente tem que evitar, né? Se a gente tiver que ficar exposto ao sol, se a gente, né, quiser ficar exposto ao sol nesse horário, a gente tem que estar bem protegido para a gente evitar ou uma queimadura severa ou mesmo, né, essa radiação chegar e podendo provocar algum outro dano mais grave. Então, devemos usar o filtro solar, né, diariamente, com um fator de proteção 30 no mínimo, sendo reaplicado pelo menos a cada 2 horas, caso eu não tome banho, né, não entre na água. E uma dica muitíssimo importante, né? Chapéu. Por que não o boné e por que sim o chapéu? O boné, ele não tem aba, ele não protege as orelhas, né? As orelhas são partes muito sensíveis, então o chapéu, ele vai conferir uma proteção, né, na parte frontal da face, né, na testa, né, na face e também nas orelhas. Então,
é interessante o uso do chapéu, muito melhor, né? O chapéu vai conferir mais proteção do que um boné. O boné, ele apenas confere a proteção na face, né? Ele garante certa proteção, né, de sombra na face, enquanto que o chapéu, ele por ter abas, então ele protege mais, protege inclusive as orelhas, né? Então é importante, além, né, de camisetas, né? Então, muito importante, né, utilizar essas dicas aqui para a gente estar realmente mais protegido da radiação. Então, fica aí a nossa palavra final. Quem ama se protege, protege a sua pele. E obrigado pelas considerações todas. Obrigado, Antônio. Nós estamos aqui, então, para a gente iniciar uma troca de ideias aqui nesse bate-papo. Obrigado. Oi, pessoal. Todos estão ouvindo? Respondam aqui, por gentileza, no bate-papo. Vamos abrir agora um espaço para tirar algumas dúvidas. Quero de antemão agradecer os nossos palestrantes, Antônio e Marcelo, pela excelente aula, né, e dicas bem importantes aqui no cuidado com a pele e também na atenção à pessoa com albinismo, pessoa albina. Vamos às primeiras perguntas aqui. Qual a eficiência desses protetores solares existentes no mercado? Na voz, né? Os protetores solares são bastante eficientes, né? Então, a dica é exatamente qual a cor da minha pele, né? E aí, qual o local que eu quero me proteger, né? É para a face, é para os lábios. Então, sim, os protetores hoje no mercado, eles têm que ser registrados na Anvisa. Então, se é um protetor, né, com o devido registro na Anvisa, né, então ele vai conferir a proteção conforme o seu rótulo, né? E chama atenção uma coisa que eu até esqueci de falar, Antônio, é sobre o FPS. O que significa FPS? Que é o fator de proteção solar, né? O FPS é um número que vai indicar a seguinte coisa. Quando eu pego um protetor solar que tem lá fator de proteção solar 30, o que isso significa? Significa que se eu não estiver usando o protetor solar e com 15 minutos minha pele fica vermelha, se eu usar o protetor solar com fator de proteção 30, significa que eu tenho 30 vezes mais o tempo para a minha pele ficar vermelha, né? Então eu posso ficar exposto ao sol 30 vezes mais o tempo que eu fico sem a proteção com a pele vermelha. Então, se em 10 minutos eu já fico com a pele vermelha, se eu usar o protetor solar, será 30 vezes 10 o tempo que eu tenho de proteção para a minha pele não ficar vermelha. Mas a gente tem que lembrar que, mesmo assim, nós temos que reaplicar o protetor solar a cada 2 horas, porque ele é absorvido pela pele, ele é perdido com suor. Então, o protetor solar, se a gente somente fizer um cálculo da proteção dele, a gente pode chegar num cálculo equivocado, né? Então ele vai lhe dar um tempo de 5 horas, mas o próprio fabricante nos instrui a utilizar ele a cada 2 horas, porque acontece uma perda do produto na pele. Então, todos os protetores, eles conferem sim uma proteção conforme o seu rótulo. O importante é eu comprar um produto de procedência, né? Comprar em locais também regulamentados. Eu não posso comprar, não é indicado, né? Não é interessante comprar um produto solar, por exemplo, né, num local onde eu não sei exatamente onde ele está sendo conservado, num local onde eu não sei exatamente a procedência dele, porque existe sim, né, falsificações, adulterações, né? Então eu tenho que comprar o protetor solar adequado à minha necessidade, com fator de proteção solar conforme a minha pele, conforme os meus interesses, mas eu também tenho que comprar ele num local que me dê garantia, ou seja, numa farmácia regulamentada, né? No local onde está bem conservado esse produto, no local onde a origem dele é conhecida, porque sim, né? Há produtos falsificados no mercado, há produtos adulterados no mercado, mas se é um produto que eu compro com procedência, ele vai nos dar a proteção conforme o fabricante, né, diz lá no rótulo. Vamos à próxima pergunta. Qual a durabilidade do uso dessas camisas protetoras? Pois é. Os rótulos, né, há uma infinidade de marcas, né, de roupas, né, com fator de proteção ultravioleta,
né? E cada uma delas tem uma instrução de você utilizar e conservar. Então, a durabilidade dessas roupas vão ser conforme a minha utilização, conforme também como eu lavo ela posteriormente, como eu conservo ela. Então é importante, quando eu comprar uma camisa como essa, um acessório de proteção como esse, eu seguir as orientações do fabricante que estão lá na etiqueta. Então eu tenho que lavar essa roupa adequadamente conforme o fabricante indica. Então há alguns produtos que eu não vou poder utilizar na lavagem dessa roupa, né? Alvejantes. Por quê? Porque alguns produtos vão danificar exatamente essa camada de proteção que a roupa confere. Então, é importante eu adquirindo roupas, né, que tenha fator de proteção ultravioleta, que eu leia como é que está lá na etiqueta, como eu conservo ela, como eu lavo, né, como eu devo lavar ela, que aí eu vou ter uma durabilidade maior. Então, não há uma regra geral, a regra é olhar lá na etiqueta o que o fabricante está me instruindo, né, de como eu devo lavar, como eu devo conservar essa peça de roupa. Temos mais perguntas. Gostaria de lembrar a todos que estão acompanhando que continuem enviando suas perguntas pelo bate-papo. A próxima pergunta: é prejudicial à pele você estar em um lugar frio e entrar em um ambiente quente? Claro, né? Eu acho que assim, o ambiente frio, né, geralmente ele é seco, né? Geralmente ele é seco, então vai ressecar a pele. Eu acho que não um ambiente ser quente ou frio, mas né, a minha ingestão de água, a minha alimentação, acho que tudo isso aí vai impactar de como né, minha pele vai estar mais seca ou não. E também as questões próprias minhas do meu organismo. Né? Eu posso ter uma pele mais oleosa, mais seca ou menos e tudo mais, mas a questão do ambiente ser quente ou frio, né, se for um ambiente muito quente, eu vou suar, né, minha pele vai ficar molhada, né, mas também se for um calor muito excessivo, vai queimar a pele, né? Então vou ter um ressecamento. Então sim, tanto o frio como né, um calor excessivo vai interferir na minha pele. Agora, né, não vai chegar né, a ter alguma injúria, a ter alguma lesão. Se fosse assim, nas pessoas que vivem, por exemplo, lá né, no Polo Norte, em regiões muito frias, né, não teriam pele. Né? Então, assim, não, realmente não é bom né, você estar num ambiente frio, expondo e aí chegar num ambiente muito, muito quente. É bom você aos poucos, né? Mas isso também não vai significar que vai se desdobrar numa doença imediata, num agravo imediato assim, não. Então, eu responderia dessa forma essa pergunta aí, que é meio... Eu queria só complementar a resposta do Marcelo. Assim, essa diferença de temperatura, tem que lembrar que é a hidratação, né? Que é para a gente não reduzir, levar tudo como se fosse um fator de proteção. Existe uma coisa que se chama alimentação, hidratação, né, a questão das frutas, né, a questão de estar tomando suco, de água. Então, essas coisas vão contribuir também para hidratar a pele. Então, a gente tem que lembrar também dessa questão, principalmente o pessoal que está na zona rural, aí, que tem que estar né, com sua garrafinha de água, levando, bebendo. Além de fazer toda essa orientação, que foi muito bem, vamos dizer assim, dialogada, explicada que o Marcelo trouxe, né? Então, assim, estou concordando muito com vocês aí, que realmente a fala dele foi extremamente bem didática e contribui muito. E o mais importante disso tudo não é só a fala dele, é que vocês absorvam isso para a orientação, que é o nosso objetivo aqui, né, Marcelo? Essa orientação chegue para o nosso paciente ali. Isso vai servir não é só para os albinos, não, para todos os nossos bebezinhos que chegam aí para fazer a puericultura, né, para os nossos pacientes aí na atenção básica. Eu acho que essa pergunta tem um pouco a ver também em relação a um ditado que é bem comum no interior, né? Nós temos muitos municípios aqui também do interior do estado, e acho que essa pergunta em relação à diferença do frio para o calor tem um ditadozinho que diz que causa deformidades, né? No corpo, entorta a boca, algo desse tipo. É bem comum se ouvir isso no interior. Então podemos dizer que isso é um mito, né? Eu me lembro que, né, a gente tinha até um termo, né, Antônio? Estopora, né? Você vai estoporar, né? Você está num ambiente frio, né? Falava assim, né? Na verdade, né, podem acontecer casos de espasticidade facial, né? Pode acontecer,
né? Mas não é comum, né? Se fosse comum, como eu, né, falei, as pessoas que vivem, né, em regiões frias do planeta, em outros países muito frios, e que eles não estão lá no frio o tempo todo, né? Eles vão lá no frio, resolver alguma coisa, depois entram para dentro de casa no quentinho. Então, não, é um mito, né? Claro, não faz bem você estar se expondo toda hora num ambiente frio ou quente, né? Isso o organismo ele sente isso aí, né? Então, se você tem, né, uma alimentação que não está já adequada, se você já tem problema, né, algum problema de rinite, né, algum problema de saúde respiratório, isso pode realmente disparar, agravar, né? Mas assim, não necessariamente vai entortar a boca, vai, né, estoporar como, né, os antigos falavam, né? Então, é o ideal? Não é ideal a gente estar, né, expondo o nosso corpo a essas diferenças de temperatura abruptamente. Não é ideal, é verdade, não é ideal. Mas também não é algo que, né, vai de uma hora para outra chegar a matar. Não. Então eu acho que a gente tem que ter o cuidado. Se eu estou num ambiente, né, quente e eu vou para o frio, né, eu tenho que me proteger, eu vou usar uma roupa adequada. E o inverso, né? Se eu estou num ambiente frio, né? Eu estou protegido, geralmente vou para um ambiente quente e não tem maiores problemas não. Então assim, é mito essa coisa de vai entortar, né? Agora pode acontecer casos de espasticidade facial, ou seja, que é exatamente, né, você ter algum tipo de espasmo muscular em face, pode acontecer também, né? Isso acontece, né? Não acontece não só com isso, mas com outros fatores que podem levar a gente a ter algum tipo de espasticidade facial, alguma coisa do gênero, né? Eu queria só, em relação a essa questão, porque como a gente tem várias doenças aí da população negra, como anemia falciforme, né? Uma questão da própria hipertensão que leva a esse AVC transitório. Então a gente tem que ficar atento, viu? Aí a equipe de saúde, porque assim, se as pessoas relatam, eu me lembro muito da professora Maria de Lourdes Nascimento, doutora Lourdinha, que quando eu fui fazer pesquisa de campo, ela me ensinava muito. Ela dizia assim, olha, quando o pessoal fala lá que o vento passou e ficou torto, pode ser anemia falciforme. As pessoas falam que a boca entorta, pode ser um AVC isquêmico, pode ser temporário. Então a gente tem que parar e também começar a olhar, porque assim, esses antigos trazem essas histórias assim, de mitos, mas a gente tem que ficar como profissional de saúde, a gente tem que acolher e investigar. Né? Eu concordo com o Marcelo, a gente tem que olhar, orientar de forma coerente, se está num lugar frio, agasalhado, se está num local muito quente, a gente menos roupa, né, para não pegar o bebezinho, uma criança, tacar casaco, né, porque está na moda num lugar extremamente quente. Mas essas pessoas que têm alguma deformidade, seja da pele, da boca, tem tortura, a gente tem que investigar. Lembrando que a gente tem uma população que tem uma propensão à hipertensão e tem aquelas pessoas que têm anemia falciforme também, que pode ser uma questão de um AVC isquêmico temporário, aí que a gente tem que dar uma olhada com mais cautela e mais cuidado. Seguindo com as perguntas, para o albino, qual o melhor fator de proteção? Desculpa. O albino, o ideal é que utilize como fator de proteção solar mais elevado, né? Pelo menos a partir de 60, né? Porque o albino realmente precisa de uma proteção grande, né? Precisa de realmente estar bem protegido e aí o fator de proteção solar 60 eu acho que vai conferir uma boa proteção para o paciente albino. Como fazer a busca ativa das pessoas albinas, uma vez que as fichas do ESUS não possuem um campo específico para esse tipo de registro? Só pegando um pouco da fala do Marcelo, além do protetor, tem que lembrar que o Marcelo também falou das roupas, né? Mesmo que não seja uma roupa UV, usar uma roupa com a trama mais fechada, aqueles que não têm UV para ir para o campo, né? O chapéu, né, que o Marcelo também mostrou para vocês, aqui em algumas regiões você tem aquele chapéu de palha que tem uma aba bem grande que cobre os ombros, esse é o melhor que tem para utilizar, porque já protege o nariz, orelha, né, e parte do ombro, né, principalmente a parte do pescoço atrás, na nuca, que normalmente as pessoas se preocupam pouco, e não vê, né, então aí isso pode aparecer um câncerzinho ali, e a pessoa sem saber. Em relação à busca ativa, a gente vai soltar agora em janeiro um Form SUS, que é para que possa esse formulário, né, atenção básica, a Secretaria de Saúde da Família, os agentes comunitários de saúde possa ser preenchida
é alimentado, isso vai ser online, vai chegar para a secretaria para que a gente possa fazer uma ação dentro da região. Em relação à notificação compulsória, a gente está discutindo com o pessoal da vigilância epidemiológica, e vai entrar no estado como a DANTES, né, que é doenças não transmissíveis, mas é prioridade para o estado da Bahia. Nós vamos trabalhar na notificação, ele deve estar lá no Sinan, lá vai aparecer. Então, a gente está discutindo para onde é que vai estar realmente o local mais adequado. Assim que sair, a gente deve fazer uma nova web orientando vocês para fazer o preenchimento de notificação compulsória. Mas, por enquanto, vocês notificam a secretaria de vocês e a secretaria de vocês vão entrar em contato conosco, que tem o nosso contato, nosso e-mail, nosso exame, para que a gente possa articular a atenção aí na região. Bom, a pergunta anterior foi: como fazer a busca ativa das pessoas albinas, uma vez que as fichas do ESUS não possuem um campo específico para esse tipo de registro? Vou reforçar. Em relação, na ficha do ESUS tem lá um campo que chama Outros. Naquele campo Outros, porque tem normalmente algumas doenças lá, tem um CID já para você selecionar. No campo Outros, você vai ali, você pode marcar um CID lá. O CID do albinismo, salvo engano, é 0.70.3. Então, você vai lá, marca no outro o CID da doença. E aí você já marca ali. Aí nós podemos, junto com o pessoal da atenção básica, a gente pode puxar esse dado, né, dentro do ESUS. Além de vocês notificar escrito que aquela pessoa tem albinismo lá. Mas dentro do ESUS, no campo outro, você tem como a gente puxar o dado da lei. Se você botar o CID da doença, não escrever albinismo, não. Você vai botar lá o CID, né, que é. Próxima pergunta. O município tem a obrigação de oferecer o protetor solar? Lembrando, assim, a responsabilidade sanitária, né, ela é sempre tripartite. É município, estado e União. O nosso secretário, foi o que ele assumiu, ele vai fornecer o protetor solar, mas isso é em parceria com o município. Inicialmente, essa primeira aquisição, nós, junto com o Marcelo, nós fizemos essa web para poder orientar sobre a utilização, para que vocês não venham receber isso de uma forma aleatória, sem orientar os pacientes e saber como utilizar. Eu acredito que hoje, todos os profissionais de saúde, a gente saiu aprendendo mais sobre a questão do uso do protetor e como avaliar se esse protetor é um bom protetor realmente. Mas a CESAB vai adquirir, mas lembrando como é corresponsabilidade da saúde, o município também tem que fornecer. Por enquanto, a gente ainda não está fornecendo. Então, até o fornecimento da CESAB, o município tem que garantir. E se por algum momento tiver algum problema na aquisição, o município tem que garantir, porque a responsabilidade são de ambos. Ela é tripartite, mas neste caso aí a atenção básica é um produto, né, que já foi explicado. Um produto para a saúde não é medicamento, então é uma questão que ainda vamos ter que fazer umas pactuações, isso aí na CIB ainda a nível de gestão. Vamos para a última pergunta. Quem tiver alguma dúvida e quiser aproveitar esse momento, pode utilizar aqui o nosso bate-papo e enviar sua dúvida. Bom, a próxima pergunta além da maior predisposição para câncer de pele, para câncer, a pele da pessoa albina pode apresentar maior incidência a infecções ou feridas? Eu não sou dermatologista. Em relação à questão da pele, do tecido, a ausência de melanina aumentar a propensão para ferida, eu não acredito, mas o que eu posso dizer a vocês, vocês vão ter uma web com a dermatologista, e esses podem realmente tirar essas dúvidas. Eu vou procurar ver isso e através da saúde a gente possa estar trazendo essa resposta com mais precisão. Eu sei que a presença, a produção da melanina insuficiente, ela vai deixar mais exposta a pele. Mas necessariamente dizer que ela vai ter que ficar mais ferida, não. Necessariamente não acredito que seja isso. Mas eu não sou especialista, eu não sou dermatologista, então eu vou buscar a resposta mais assertiva para vocês. Sem mais perguntas, eu gostaria de agradecer a participação de todos por estar
conosco nessa web palestra. Agradecer também aos nossos palestrantes, Antônio Purificação e Marcelo Tavares. E desde já quero convidar todos vocês para estar conosco na próxima atividade, que será no dia 10 de dezembro, terça-feira, onde iremos abordar Projeto Caminhos do Cuidado, monitoramento da lei dos 60 dias para início do tratamento do câncer. Até lá. Quero agradecer então a todos pela paciência, pela audiência. Quero agradecer aos colegas lá do Sim Bahia, ao meu coordenador Dailson, a colega Thalita, que está aqui assistindo também a palestra, a Newton, o estagiário de farmácia que está também aqui no chat aqui, a Samantha também, uma colega farmacêutica que está também aqui no chat. Obrigado pela audiência de vocês, colegas. E aos demais aí que estão, né, no chat, pelo interior da Bahia, Umburana, Yuliane, obrigado Yuliane, Newton, já falei, obrigado Newton, a Cajutiba, obrigado, viu, pessoal, por estarem destinando o tempo de vocês, né, parando um pouquinho para nos ouvir aqui. Espero que tenham contribuído, né, de alguma forma para o conhecimento de vocês. Espero que nossos pacientes sejam mais cuidados com essas informações que a gente trouxe aqui para vocês. Então, meu muito obrigado mais uma vez e boa tarde. Eu queria agradecer a vocês, né, por estar junto conosco, não vou repetir. O Marcelo já agradeceu por nós pela CESAB. Acho importante, esse instrumento do telesaúde é fundamental para a gente, porque a tecnologia leve, chegando próximo de vocês. E lembrando que isso vai estar disponível alguns dias aí para vocês, vocês vão poder fazer uma roda, lembrando da educação permanente e educação de saúde, você pode pegar essa vídeo e sentar com a equipe para discutir, porque isso é o que vai fazer diferença, a gente vai dar qualidade de vida para as pessoas com albinismo. E se vocês pegarem também a aula do Marcelo, serve para todos nós. Então, assim, nós tivemos uma grande web, eu agradeço a presença de vocês. E lembrem, vocês vão ser sempre monitores, né? Multiplique esse conhecimento aí na região, porque vai ajudar muito a salvar a vida das pessoas, diminuir o câncer, né? Tem tudo a ver com a próxima palestra que vem aí sobre tratamento do câncer. Então, muito obrigado a vocês pela atenção e estamos à disposição. Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, mais médicos, programa Saúde na Escola e Academia da Saúde, se conecte com a gente. Por internet, telefone ou pessoalmente. Saiba mais: www.telesaude.ba.gov.br